Só um minutinho. Presidente, vou tomar a liberdade de fazer aqui a leitura sentado à mesa, se não for muito inconveniente e fora de procedimento. Vem à apreciação do plenário o projeto de lei 1472/2021, de autoria do senador Rogério Carvalho, que dispõe sobre as diretrizes de preço para diesel, gasolina e gás liquefeito de petróleo, cria fundo de estabilização de preços de combustíveis e institui imposto de exportação sobre petróleo bruto. O PL originalmente é composto de 7 artigos que alteram as diretrizes de política de preço de combustível e estabelecem um sistema de bandas, cria fundo de estabilização de preços. Na justificação, o ilustre autor argumenta que a Petrobras teria diminuído sua capacidade de refino com o intuito de aumentar a presença da iniciativa privada no setor e critica a adoção pela empresa do preço de paridade de importação, metodologia em que os preços internos do combustível acompanham os preços internacionais somados aos custos de internação. Ainda, segundo o autor, o PPI resulta em ganhos extraordinários para a Petrobras e o objetivo final seria vender suas refinarias. Para além do setor de combustíveis, a volatilidade dos preços prejudicaria a previsibilidade da economia e o aumento dos preços de combustíveis impactaria a inflação e, consequentemente, obrigaria o Banco Central a elevar juros básicos, o que aumentaria a dívida interna. Para evitar todos os males descritos, o autor propõe a substituição do PPI, fruto de decisão administrativa da Petrobras, por uma política de preços combustíveis nacional definida em lei, conforme a proposição apresentada. A matéria foi enviada à Comissão de Assuntos Econômicos, CAI, onde foram apresentadas 7 emendas no total, 3 de autoria do senador Zé Aníbal, uma de autoria do senador Eduardo Braga, 2 de autoria do senador Jacques Wagner e uma de autoria da senadora Maria Elisa. Mediante solicitação requerimento 5721, de autoria do senador Otto Alencar, foi realizada em 23 de novembro de 2021 audiência pública, aspas, para que se prestem informações sobre os sucessivos aumentos de combustíveis. Notem, em novembro de 2021. Contando com a participação dos senhores Marcelo Guarani, secretário executivo do Ministério da Economia, Rafael Bastos da Silva, secretário de Petróleo, Gás e Combustíveis do Ministério das Minas e Energia, e Joaquim Silva e Luna, presidente da Petrobras. Na CAI apresentamos 4 versões do relatório. Posteriormente apresentamos complemento de voto, incluindo emenda substitutiva, com a incorporação parcial de 3 emendas. Na reunião do dia 7 de junho de 2021, o relatório foi lido e aprovado, passando a constituir parecer da CAI favorável à matéria. A matéria foi encaminhada para o plenário e recebeu 28 emendas. As emendas de plenário 9 a 37, a emenda 24 e 34 foram retiradas pelos respectivos autores, senadores José Serra e Rogério Carvalho. Nos termos do artigo 258 do Regimento Interno do Senado Federal, em atendimento ao requerimento 2384-21, de autoria do senador Jaime Campos, foi determinada a tramitação conjunta do projeto de lei 1472-21, de autoria justamente do senador Jaime Campos, aliás, com o projeto dele, 1582 de 2021, por tratarem de tema correlato. Portanto, houve apresentação posterior a este de projeto semelhante por parte do senador Jaime Campos. Vou pular alguns trechos aqui que explicam esse projeto. A análise. O PL 1472-21 foi devidamente apreciado na CAI, motivo pelo qual, por economia processual, nos limitaremos neste relatório a apresentar o contexto que se busca enfrentar, bem como discorrer sobre a emenda CAI número 8, que é o substitutivo, aprovada nessa comissão, e as emendas apresentadas em plenário. O PL 1472-21 foi devidamente apreciado na CAI, motivo pelo qual, aliás, já li, de fato, um país que conquistou a autossuficiência em petróleo e possui parque de refino representativo como o Brasil, a atual política de preços de combustíveis praticada pela Petrobras com beneplácito do governo federal é inapropriada. A metodologia de preço paridade de importação, formalmente adotada, que teoricamente repassa
a elevação dos preços do petróleo e a desvalorização cambial de forma automática para os consumidores, e eu digo teórica aqui porque, de fato, há represamento. Hoje houve um aumento da Petrobras que desrepresou, mais uma vez, essa paridade, portanto, é teórica. É uma guilhotina que, com frequência quase mensal, eu diria semanal, corta o orçamento das famílias e a receita dos trabalhadores autônomos de transporte de carga e de passageiros. Apenas em 21, a Petrobras aumentou 11 vezes o preço da refinaria da gasolina, 9 vezes o do diesel, totalizando a elevação de, respectivamente, 73% no caso da gasolina, 65% no diesel. Hoje, véspera ou dia de votação desse projeto, desse pacote legislativo, tivemos um aumento da gasolina, senhor presidente, gasolina 18,8% de uma vez, diesel 24,9%, portanto praticamente 25% num dia só. É importante salientar que desde o advento da Lei 9478, 6 de agosto de 97, a chamada Lei do Petróleo, os combustíveis consumidos no Brasil advêm de seguintes origens: refinarias, formuladores, centrais petroquímicas nacionais e terminais de chegada dos combustíveis de origem estrangeira. Portanto, em relação à diversidade dos agentes originadores de produtos derivados de petróleo e outros combustíveis consumidos no Brasil, pode-se afirmar que o ambiente é de competição direta entre as refinarias da Petrobras, refinarias privadas, formuladores e centrais petroquímicas nacionais privadas e mais de 390 agentes importadores de combustíveis conectados a mais de 200 refinarias e traders internacionais. Esse é o mercado brasileiro hoje de fornecimento. Ocorre, entretanto, que tem sido política do atual governo lançar mão do seu controle acionário da Petrobras, no sentido de fazer com que a empresa abra espaço para a concorrência. Tanto que, em audiência pública realizada na Câmara dos Deputados, no dia 11 de junho de 2019, o presidente da empresa, o então presidente da empresa, Roberto Castelo Branco, afirmou que o papel da Petrobras em prol do Brasil deveria ser o de abrir espaço para a concorrência, incluindo importadores. Cito textualmente as palavras do então presidente, aspas, eu não gosto da solidão dos mercados, eu gosto da companhia. Eu gosto de companhia. Com mais competição, vamos ter mais valor e preços mais baixos, justificando assim a utilização apenas parcial da capacidade de produção das suas próprias refinarias. Essa postura ficou ainda mais patente diante da inércia da empresa em defender-se do processo aberto pela Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, ABICOM, junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, cuja denúncia tinha objeto específico relacionado à importação de combustíveis no Maranhão. Como se sabe, a Petrobras, além de não apresentar suas contrarrazões, acorreu imediatamente ao órgão de defesa da concorrência, apresentando uma lista de 8 refinarias destinadas à venda. Até hoje não ficou claro se essa foi uma definição autônoma da diretoria da empresa ou se decorreu de ordem dada pelo acionista controlador, a União. O preço dos combustíveis no Brasil reflete o precário equilíbrio entre os preços de mercado, entre aspas, da Petrobras e dos importadores. De toda forma, estes seriam exatamente os preços praticados pelo mercado num cenário em que houvesse 2 ou mais refinarias privadas, além das Petrobras, ou num cenário em que a Petrobras estivesse integralmente fora do controle da União, isso é, privatizada. Então, nós estamos vivendo hoje, senador Eduardo, a realidade igualzinha à Petrobras privatizada. Não faz diferença nenhuma. É uma questão administrativa, de vontade política, se quiser, privatizando ou não. A questão é que hoje já é o preço de paridade internacional, preço de paridade de importação, e, portanto, o mercado brasileiro, sim, está sujeito a toda e qualquer oscilação, praticamente em tempo real, do preço internacional. Como se a Petrobras fosse integralmente privada ou como se todas essas refinarias fossem privadas, concorrendo com um produto importado. O caso recente da refinaria de Mataripe subscreve essa hipótese. Matéria publicada na Folha de São Paulo indica que a empresa realiza reajustes mais frequentes e pratica preços superiores aos da Petrobras.
Na mesma matéria, registra-se que, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis, a ANP, a gasolina nos postos da Bahia ficou 3% mais cara em janeiro último, enquanto a média nacional, o aumento foi de 0,9%. Passando à análise da proposição, não vemos óbices do ponto de vista material quanto ao tema tratado, pois a União tem competência privativa para legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia, conforme determina o artigo 22, inciso 12 da Constituição Federal. Além disso, os recursos naturais, os recursos minerais, melhor dizendo, inclusive os do subsolo, são bens da União e constituem monopólio da União a pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e gás natural, a refinação do petróleo nacional e estrangeiro e a importação e exportação de produtos e derivados básicos. Conclui-se, por conseguinte, que a produção, refinação, exportação e importação de petróleo são matérias que devem ser tratadas em lei federal por estarem no âmbito da competência legislativa da União. Ademais, não se trata de matéria sobre a qual recai reserva de iniciativa, podendo, portanto, a proposição ser apresentada por membro do Congresso Nacional. Em particular, convém lembrar que, apesar do mérito incontestável, havia vício de competência legislativa no artigo 6º da proposta original, que criaria o Fundo de Estabilização. Por essa razão, propusemos, mantendo o objetivo da proposta, redesenhar os instrumentos para a estabilização de preços derivados de petróleo e estruturá-los por meio de uma conta de estabilização de preços combustíveis, apelidada de CEP Combustíveis. Do ponto de vista da juridicidade, julgamos que o PL originalmente não atendia ao inciso 4º, artigo 7º da Lei Complementar 95 de 98, que determina que o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei. Por isso, a matéria disciplinada pelo PL é abrangida pela Lei do Petróleo, que é a 9478/97, e dispõe sobre atividades relativas ao monopólio do petróleo, incluídas nesse rol a refinação do petróleo nacional e estrangeiro e a importação e exportação dos produtos e seus derivados. Esse vício também foi sanado no substitutivo aprovado na CAI. Em relação ao arcabouço fiscal, o PL tem compatibilidade com a Lei Complementar 101 de 2020, chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, e com o novo regime fiscal, especialmente o artigo 103 da DCT, já que não há criação de despesa obrigatória, tampouco renúncia de receita. O PL é compatível também com a regra de ouro, artigo 167, inciso 3 da Constituição Federal, pois não implica endividamento para financiar despesa corrente. Frente ao inegável mérito do PL, nos esforçamos para alinhavar a proposição de modo a buscar uma norma juridicamente rígida que avance em direção aos objetivos buscados pelo nobre autor, senador Rogério Carvalho, parlamentar sensível às agruras que afligem o povo brasileiro. Apresentamos perante a CAI emenda substitutiva ao PL, mantendo seu espírito original, baseado em 3 pilares. Diretrizes e referências para a política de preços derivados, levando em consideração especialmente custos internos de produção e preços internacionais. 2, ou B, sistema de bandas como ferramenta de estabilização. E C, criação de imposto de exportação sobre petróleo bruto. A rigor, os 3 pilares já estão contidos no PL, mas foram reformulados para adequá-los ao arcabouço vigente. Diversos países adotaram políticas de estabilização de preços de combustíveis, como a Áustria, Chile, China, Colômbia, Dinamarca, Índia, México, Federação Russa. Ademais, o próprio FMI faz referência ao uso de bandas de preço como um mecanismo de curto prazo para evitar variações excessivas dos preços combustíveis. Por exemplo, toda vez que os preços superarem o limite superior da banda, o fundo ou mecanismo, no caso nosso a conta, paga a diferença de preços, requerendo, para tanto, recursos que podem ser oriundos da própria sistemática da banda ou de algum tributo ou outra receita. No caso nosso, de receitas extraordinárias auferidas pelo Estado brasileiro justamente em função dos preços altos. Importa verificar que o sistema não implica qualquer tabelamento de preços. O substitutivo estabelece uma banda móvel para variação para os derivados de petróleo. Quando os preços estiverem baixos, os recursos correspondentes à diferença entre o preço de mercado e o limite inferior da banda são acumulados na conta. Na situação contrária, preços em alta, os recursos se situarem acima do limite superior da banda
são utilizados de forma a manter os preços dentro da banda. Ademais, cria-se, nos termos do substitutivo apresentado em plenário, a conta de estabilização de preços de combustíveis, CEP Combustíveis, que poderá contar com o sistema de bandas nos termos da regulação do Poder Executivo, bem como utilizar como fontes de receita um cardápio à disposição do gestor público, todos derivados da elevação extraordinária do preço internacional de petróleo e ou dos preços de combustíveis praticados no Brasil, quando atrelados à paridade de preço de importação. Dessa forma, reduz-se o conflito distributivo já que a conta é abastecida por recursos extraordinários oriundos dos chamados windfall profits, lucros excepcionais que o Estado brasileiro aufere. Quero até aproveitar e salientar aqui uma matéria do Bloomberg de ontem, se não me engano, onde a senadora Elizabeth Warren declara visar empresas petrolíferas com plano de tributar lucros inesperados. Justamente falando e explicando o windfall profit também lá nos Estados Unidos, a senadora do Partido Democrata. Alternativamente ao imposto de exportação, para falar disso, o substitutivo indica outras fontes possíveis para o financiamento extraordinário da CEP Combustíveis, qual seja o superávit financeiro de fontes livres de aplicação disponíveis no balanço da União, o excesso de arrecadação dos dividendos pagos pela Petrobras à União e participações governamentais relativas ao setor de petróleo e gás destinadas à União, resultantes do regime de concessão e resultantes da comercialização do excedente em óleo no regime de partilha de produção. Em relação à disciplina fiscal vigente, o mecanismo básico proposto por sistemática de bandas é neutro. Os recursos recolhidos no momento de baixa do valor do barril são alocados na CEP de Combustíveis para posterior utilização do valor em favor da estabilização, em momentos em que o preço de referência é maior do que o limite superior da banda. É preciso destacar que a literatura aconselha o estabelecimento de mecanismos como o que agora se propõe, em contexto de baixa de preços do barril, de modo a acumular recursos para financiar o amortecimento das altas futuras. Contudo, em decorrência da incapacidade do Poder Executivo de agir oportunamente, que atribuímos à submissão a dogmatismo econômico inconsequente, será preciso alocar recursos externos à banda, de modo a viabilizar a CEP Combustíveis. Entre as diversas fontes aventadas, enxergamos as supracitadas como as mais adequadas, as que mencionamos antes, minorando eventuais distorções orçamentárias e fiscais. A rigor, em momentos específicos de evolução acelerada dos preços do mercado internacional, o substitutivo prevê a possibilidade de dispor das referidas fontes orçamentárias. Caberá, portanto, ao Poder Executivo definir em circunstâncias específicas se há atendimento dos critérios constitucionais para eventual edição de crédito extraordinário. Nessa hipótese, os recursos empregados não afetariam o teto de gastos. Situação semelhante ocorreu com a edição da medida provisória 839, em 2018, que abriu crédito extraordinário para pagamento, subvenção e comercialização do óleo diesel. É dever do Poder Executivo desempenhar o papel de dosador, calibrador das soluções propostas nesse substitutivo, que oferece uma cesta de mecanismos. Isso possibilita ao gestor público competente atuar com responsabilidade, inclusive fiscal, de modo a amortecer os efeitos diretos e indiretos à economia nacional causados pela alta extraordinária de preços internacionais do petróleo e dos combustíveis. A população brasileira não pode mais sofrer em decorrência da inércia governamental. Inclusive, recente estudo do FMI aponta que os impactos da alta de preços de combustíveis atingem países em desenvolvimento por mais tempo, agravando a inflação. Com relação às emendas, mostrando a nossa disposição em prol do consenso, do diálogo, acatei 20 das 37 emendas apresentadas.
Eu não vou ler a análise de cada uma delas na íntegra, por economia de tempo, mas vou destacar, senhor presidente, os pontos principais incorporados aqui. O primeiro, a retirada da menção expressa ao imposto de exportação, com a possibilidade de utilização de fontes relacionadas às receitas extraordinárias auferidas com a alta do petróleo. Segundo, o reforço, senador Portinho, dos objetivos já constantes na lei do petróleo, especialmente em relação à livre concorrência, dentre os princípios balizadores da política de preços, que já estavam na lei do petróleo, além dos demais parâmetros como o preço internacional do barril e custos nacionais de produção de petróleo e derivados, consoante a situação do país que conquistou a autossuficiência em petróleo bruto e construiu um parque de refino representativo. 3. A explicitação de que a CEP Combustível operará em momentos extraordinários, senador Eduardo, de crise de preços internacionais com vistas a mitigar o impacto de volatilidade sobre o mercado brasileiro. 4. A inserção de duas políticas de apoio à população vulnerável, através de, primeiro, instituição do auxílio emergencial para mitigar os impactos do aumento de preço na gasolina, especialmente para profissionais autônomos, trabalhadores de baixa renda, texto resultante da combinação da emenda 33 do senador Alessandro Vieira ao PL 1472 e da emenda 24 do senador Eduardo Braga, apresentada ao PLP 11. O segundo benefício é a ampliação do Vale Gás, criado por iniciativa legislativa da bancada do PT, Partido dos Trabalhadores, na Câmara Federal, autor deputado Carlos Zaratini e outros, para 11 milhões de famílias, e já constava da versão anterior do relatório do PLP 11 de 2020, indicando fonte de recursos para financiar a medida, a saber, o bônus de Atapu e Sépia, blocos do pré-sal de estados do ano passado, em linha com a responsabilidade fiscal. E o quinto item de destaque, ajustes redacionais solicitados pelo governo, de modo a reforçar a compatibilidade do projeto com as regras orçamentárias e fiscais. A análise das demais emendas pode ser conferida na íntegra do relatório já apresentado. Voto. Ante o exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei número 1472 de 2021, com acolhimento total ou parcial das emendas de plenário número 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 29, 30, 33 e 35, e rejeição das demais emendas de plenário na forma da emenda substitutiva integral apresentada abaixo e pela consequente prejudicialidade do projeto de lei 1582 de 2021, autoria do senador Jaime Campos, justamente por ter o mesmo teor. É esse o relatório e eu quero aproveitar para finalizar agradecendo a todos, senadores e senadoras, ao presidente Rodrigo Pacheco, presidente, pela confiança depositada neste senador novato no Senado, talvez um pouco entendido desse assunto, mas nem tanto, porque estava até um pouco desatualizado ultimamente, depois que passei a fazer parte do mundo político, mas me reatualizei, com certeza. Considero que nós todos juntos fizemos esse trabalho nesse projeto, que é importante salientar, resulta de uma iniciativa do senador Rogério Carvalho na Comissão de Assuntos Econômicos desse Senado, com o apoio do presidente Otto Alencar, que o resgatou num momento em que o país já vivia, não agora por conta da guerra, mas já vivia uma ascendência de preços impressionante para o mercado interno brasileiro nos combustíveis, em função da política do PPI, contra a qual nós nos colocamos desde o início, né, em função de sermos um país autossuficiente. E isso não é balela. Eu ouvi esses dias um artigo dizendo que era populista este argumento. Absolutamente. Acreditar nisso, presidente, seria chamar de populista todos os presidentes da República, de Getúlio até hoje, porque todos, se há um ponto em comum entre todos os governos, senador Carlos, até agora, desde que o petróleo comercialmente é conhecido no Brasil,
este objetivo comum foi a busca da autossuficiência em petróleo. Todos eles. Getúlio, Juscelino, Jango, os governos militares, a redemocratização de Sarney, Tamar, Collor, Lula, Dilma, Fernando Henrique, todos absolutamente procuraram chegar à autossuficiência. E cada um colocou um pouco dessa realização e dessa meta dentro desse processo histórico. Chegar à autossuficiência é importante, sim. O que nós estamos hoje vivendo com o PPI é uma simulação de mercado brasileiro, como se nós não produzíssemos nada no Brasil e não refinássemos nada no Brasil. Como se tudo, absolutamente tudo que consumimos em termos de derivado de petróleo, fosse importado. Porque a paridade da importação, senador Eduardo, que foi ministro e conhece esse assunto muito bem e teve sob suas mãos também sistemas como esse de controle, ou de, pelo menos de amenização do efeito de volatilidade externo para o Brasil, a CID, a PPE, lembra-se da PPE, né, que eram esses instrumentos. Todos esses governos usaram esse tipo de instrumento. O único governo, infelizmente, que fez um laboratório com os brasileiros foi em 2017, quando foi instituída a PPI, que iguala o mercado brasileiro a um Japão de petróleo e a uma Tuvalu de derivados de petróleo. Ou seja, nós não produzimos nada, como se não produzíssemos nada no país. Como chegar a uma equalização, a uma coisa mais amena para o consumidor? Este é o desafio. E o governo, inclusive recentemente, agora há 2 dias atrás, pediu à equipe toda que se reunisse para buscar uma solução melhor, presidente, e concluiu que não havia. Portanto, nós estamos aqui diante da principal ferramenta. Tudo mais, senadora Simone, tudo mais, impostos, percentuais de preço, é acessório a esta conta de estabilização, porque a conta de estabilização mexe no preço principal. Isentar ou desonerar impostos pode ser consumido numa simples alta de preços ou numa guerra como essa, em que o preço dá um salto de $10 num dia só, ou mais. Consome tudo isso. Agora, a estabilização, o critério, a ferramenta, fica agora consignada para este governo e para qualquer outro. Não é a solução ideal, não é a solução completa. Cada senador e cada senadora aqui terá um defeito a apontar, um ressentimento, alguma coisa que gostaria de incorporar e não foi. Mas certamente é a solução do consenso nesse momento e diante da urgência que nós temos. Obrigado, presidente.